Imagina agora que você acabou de decidir que quer comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores. Mas aí você vai chegar lá na hora de comprar e você se depara com isso aqui, ó. Empresa é a Klabin, que você já conhecia, só que existem 3 tipos diferentes de ação, cada um terminando num número diferente. E aí fica aquela dúvida bem genuína do investidor. Qual é a melhor para investir? Principalmente o que a gente vai falar aqui hoje. Qual é a que paga mais dividendos para o investidor? A gente já vai te responder isso, mas comenta aqui comigo. Você investe nas ações da Klabin? E se sim, por quê? Esse tipo de dúvida aqui é extremamente comum na Bolsa de Valores e acontece com várias empresas. Klabin 3, Klabin 4, Klabin 11, qual delas é que você deve comprar? E aí você chega para outras empresas, o caso é ainda mais diferente, como no caso da Unipar, por exemplo, que a gente vê ações com o código UNIP3, UNIP6 e UNIP5, que já é um outro tipo de ação específica para aquela empresa ali. Inclusive, se vocês quiserem saber as diferenças entre elas, da Unipar especificamente, comenta aqui embaixo comigo que a gente faz um vídeo só sobre ela. E ao mesmo tempo, existem empresas que têm somente um tipo de ação, como é o caso ali da Ambev, que quando você vai pesquisar, encontra somente a ABEV 3, um tipo só ali. E aí não tem mais dúvida. Por que isso acontece e qual delas paga mais dividendos entre elas? No caso da Klabin, isso agrava ainda mais, até porque o senhor Luiz Bassi, um dos maiores bilionários da Bolsa, fala muito que investe na empresa Klabin. Às vezes ele fala bem, às vezes tem um pessoal que levanta dúvidas do Bassi sobre a Klabin, e é justamente por isso que eu vou te responder tudo aqui nesse vídeo. Qual delas é melhor, qual delas paga mais dividendos? Só que antes da gente ir para essas respostas, a gente precisa entender qual a diferença entre a 3, a 4 e a 11. E a nossa primeira fonte de informações é a famosa Lei das SA, que cria todo o arcabouço legal para a negociação de ações de empresas com capital aberto, inclusive na Bolsa de Valores. E o primeiro tipo de ações aqui são as ações ordinárias, que terminam sempre com o código 3 na Bolsa, no caso aqui, a Klabin 3. E as principais características que a gente vê das ordinárias é o direito a voto dos acionistas para ajudar na tomada de decisão, principalmente em assembleias das empresas. Normalmente, quem detém as ações ordinárias de uma empresa é o controlador, que se chama. É o cara que tem poder de voto realmente. Para o caso da estrutura acionária aqui da Klabin, o que a gente vê é que nas ações ordinárias, que é quem realmente decide os votos e o destino da companhia, 52% dessas ações está nas mãos da holding, que é da família Klabin, mais conhecidas como Klabin Irmãos e Cia, de abreviação KIK. E essa é a principal característica das ordinárias. Já nas preferenciais, no caso da Klabin 4, a gente vai encontrar algumas vantagens aqui para o acionista. E essas vantagens podem ser em prioridade na distribuição de dividendo, prioridade de reembolso de capital, que eu já vou te explicar mais, ou na acumulação das preferências citadas acima. E mais para baixo, aqui na parte de ações preferenciais, o que a lei fala é que somente serão admitidas a serem negociadas na Bolsa de Valores se e somente se as ações preferenciais tiverem prioridade no recebimento de dividendos de pelo menos 25% do lucro líquido, ou então ter pelo menos 10% a mais de dividendos do que a ação ordinária, também pode ser desse jeito. Ou, por último, assegurando o dividendo igual das ações ordinárias, mas garantindo que, numa eventual venda da empresa, quem tem ações preferenciais receba o mesmo valor de venda do que quem tem ações ordinárias. Ou seja, a empresa que quiser lançar ações preferenciais no mercado vai precisar criar alguma vantagem para as ações preferenciais estarem sendo negociadas. E, no fim, o que a lei fala é que o estatuto da companhia é que vai dizer quais são essas vantagens. Por isso que o nosso próximo passo é olhar para o estatuto social da própria Klabin e entender quais são as diferenças de cada uma das ações. O que se fala aqui no estatuto é que, para as ações ordinárias, como esperado, cada uma confere direito a voto nas assembleias gerais da empresa. Além disso, a companhia também poderá fazer emissão de units, que nesse caso aqui são as ações da Klabin 11. E, na verdade, uma ação Unity ela é a combinação de um conjunto de ações ordinárias e preferenciais. Para a Klabin, cada uma das units vai representar uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Ou seja, uma Klabin 11 é igual a uma Klabin 3 mais 4 Klabins 4. E, por último, para as ações preferenciais de código Klabin 4, elas terão prioridade no reembolso em caso de liquidação da companhia. Isso aqui quer dizer que, no caso da Klabin vir a quebrar, fechar as portas, ela primeiro vai pagar lá os funcionários que ela deve, vai pagar os credores, que são os bancos, e depois, caso sobre dinheiro, ela vai pagar primeiro os acionistas que têm Klabin 4, que são as ações preferenciais, a somente depois pagar as pessoas que têm as ações ordinárias de Klabin 3. Então isso é uma vantagem aqui das ações preferenciais. No caso de venda ou alienação de controle da Klabin, todo mundo que tem ações preferenciais vai receber o mesmo valor
de oferta de compra do que quem tem ações ordinárias pela empresa. Então, são duas grandes vantagens aqui que não dizem respeito ao dividendo. Dito isso, fica claro que cada uma tem suas especificidades. Uma garante voto, outra garante prioridade no reembolso e mesmo valor para a venda da empresa. E a terceira, que é a Unity, garante uma cesta de combinados entre ações preferenciais e ordinárias. E aí, beleza, você pode estar se perguntando: Boa, Felipe, entendi aqui que vem lá do Estatuto das Leis das SA. Depois, o Estatuto de cada empresa define quais são as preferências de cada tipo de ações. Mas e agora, como é que você descobre qual é a que faz mais sentido para você? Se a gente for usar a planilha inteligente de seleção de ações desenvolvidas aqui pelo time do Clube do Valor e comparar as três empresas, a primeira coisa que a gente vê é o valor de cada um dos tipos de ação, mostrando aqui a Klabin 3 e a Klabin 4 com valores menores do que a Klabin 11. E isso acontece justamente porque a Klabin 11 é uma junção de uma Klabin 3 mais 4 Klabins 4. E como você já deve saber, o preço da ação por si só não define nada se ela é mais cara ou se ela é mais barata. Por isso eu já vou te dizer como é que você faz para decidir entre a 3, a 4 e a 11, mas o mais importante é você decidir se faz sentido investir na empresa Klabin antes de escolher o tipo de ação. E para isso, você precisa de uma estratégia muito clara de seleção de ações. Aqui no time do Clube do Valor, a gente gosta de estratégias sistemáticas, onde a gente tem critérios bem definidos, matemáticos, para que a gente olhe para o mercado como um todo e dentro das 400 e poucas ações da Bolsa de Valores, a gente escolha 10, no caso da máquina de dividendos, para investir nelas sempre. E investir desse jeito deu um resultado muito alto, trazendo um retorno muito acima do índice Bovespa e quase 22% de retorno ao ano para o investidor. É claro que isso aqui não é garantia de futuro, mas a gente olhar para o passado e ver que a estratégia funcionou. Além disso, a distribuição de dividendos da máquina de dividendos é muito acima tanto do Ibovespa quanto do IDIV. Inclusive, se a gente olha para os últimos 12 meses, a gente vê esse valor acima de 13% para a estratégia máquina de dividendos. E se você quiser saber se a Klabin está dentro da estratégia nesse mês que você está assistindo esse vídeo, eu vou te deixar esse e-book que está rolando aí na tela para você, para que você conheça os detalhes dessa estratégia. E mais do que isso, encontre 7 ações que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadoras, e aí você compara com as suas próprias ações e vê se a Klabin tá lá. Tudo que você precisa fazer para ter acesso gratuitamente é clicar no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos agora comparar de fato as 3 ações aqui na planilha de seleção de ações. E o que a gente vê é que, apesar dos preços de cada uma das ações mudarem, outras métricas como o próprio dividend yield aqui de cada uma delas, que é a distribuição de dividendos, fica muito parecido. Assim como o preço sobre lucro das empresas e principalmente indicadores de rentabilidade como ROI e ROIC. E isso acontece porque a gente está falando da mesma empresa. Então, o lucro da Klabin é o mesmo para qualquer uma das ações. A receita também, a dívida da empresa também. E é por isso que, como investidores de longo prazo, a gente quer garantir que sempre a gente consiga com facilidade tanto comprar quanto vender as ações das nossas empresas. E para isso, a gente olha sempre para uma métrica chamada de liquidez. Todas as vezes que a gente for escolher entre um tipo de ação e outra, a gente vai olhar para a liquidez de cada um. No caso da Klabin 3 aqui, o que a gente vê é uma liquidez média diária de R$1.700.000. Já na Klabin 4, ações preferenciais, a gente já vê uma liquidez maior de 9 milhões, quase 10 milhões aqui de negociação diária. E por último, nas units, a gente encontra a maior liquidez de todas com quase 117 milhões por dia. Por isso fica muito claro qual é o tipo de ação que você vai querer na sua carteira, caso você queira as ações da Klabin, seria a unit que tem maior liquidez. E para facilitar ainda mais a tua análise de ações, essa planilha de seleção de ativos que tem um comparador de análises fundamentalistas. E mais do que isso, tem uma série de rankings diferentes de ativos para que você escolha qual critério você quer e que assim você encontre, por exemplo, as empresas que têm o maior dividend yield dos últimos 12 meses da bolsa. A planilha lista tanto os maiores números quanto os menores de cada uma das empresas. E assim você encontra para margem EBIT, para dívida, para ROI, para ROA, qualquer indicador da bolsa que você quiser. E para ter acesso a essa planilha com todos esses dados gratuitamente, você só precisa clicar no segundo link aqui da descrição desse vídeo. E se alguma informação desse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo, tá te esperando no próximo vídeo.